Boas-vindas ao Suprema Checkpoint! Hoje a gente vai estar falando aqui no nosso primeiro episódio sobre o lançamento do Ragnarok Online nas suas origens, tanto lá na Coreia quanto aqui no Brasil. Eu sou o Rinaldic e hoje eu tô com meu amigo Asbrum aqui pra gente ter um papo bem da hora aqui e trazer um pouco dessa nostalgia de tudo que rolou até agora. Salve, rapaziada, Asbrum na área, e hoje eu com meu mano Rinaldic vamos aqui destrinchar a respeito como foi o lançamento do grandíssimo Ragnarok na Coreia e também a sua chegada no Brasil. O lançamento foi lá na Coreia do Sul, né, o original, o primeiro, e ele foi em 31 de agosto de 2002, lançou só pra Windows e tal. E cara, quantos anos você tinha em 2002, Asbrum? Nossa, eu tinha 5 anos, se pá, 5 ou 6 anos. Cara, eu era minúsculo, era uma criancinha, cara. E querendo ou não, pouco tempo depois, né, porque no Brasil ele foi lançado em 2004, já a gente vai falar sobre isso também. Mas, pô, quando veio pro Brasil, eu era minúsculo, era uma criancinha também, só que pouco tempo depois já comecei a jogar. Eu nem sabia o que era Ragnarok. Nossa, eu fui só jogar Ragnarok em 2009, 2008, por causa do quê? Adivinha? Revistinha? Aliás, cereal? Não, todo mundo fala serial ou anime, mas eu conheci por causa do guia Ragnarok, o guia completo, atualizado até em Brock. Por algum motivo, aquele livro me chamou muita atenção, porque a arte do Ragnarok, eu sou uma pessoa muito do visual, me encantou. Inclusive, a arte no começo teve várias direções de arte do jogo, das classes, e aquela arte mais simplesona e cheia de detalhes ao mesmo tempo, me impressionou muito. Sim, como, por exemplo, sim. do sábio, a arte do negócio. A Nossa. arte das classes, a arte base das classes. E o Ragnarok, ele foi inspirado no manhwa, que é como se fosse, entre aspas, um mangá coreano. Mangá coreano, né? Que inspirou a história do jogo, né? A história e o universo. Sim. E por ter essa base aí do manhwa, até hoje a gente consegue ter histórias do manhwa no jogo. Como, por exemplo, os episódios mais atuais, a trilha do herói. Legal. Se eu não me engano, aquilo da Glassheim ali, da Rimelmes, etc., tem isso também lá, né? A Rimelmes é um personagem Legal. do manhwa. A Rimelmes, na Banquet Hall, que tem a Biju, aquela menina sei. manzuda lá, Aham. e também o Golem, são personagens de lá. Inclusive a instância Torre do Demônio faz parte do manhwa, assim como também o Covil de Vermes. O Covil de Vermes eu tô ligado, porque teve uma vez que eu fui fazer uma montagem pra zoar com a rapaziada do Caos, e eu fui pesquisar imagens do Caos, e aí eu acabei descobrindo que o Caos é um personagem que tá até na capa de algum desses... Como que fala? Manhwa? Sim. O livrinho em quadrinho da coreano. É isso, o livrinho em quadrinho coreano. Inclusive, você falou desse rolê do livrinho lá do lançamento de Brock e tal, e eu lembro que nessa época que lançou esse livrinho, eu já jogava Rag, eu já tava nessa fita, e quando eu vi esse livrinho, eu queria muito comprar, mas eu achei muito caro e tal, eu era muito pequeno também. Mas eu também vi perto, tipo, Full Metal Alchemist. Eu fiquei, caraca, será que é de Ragnarok também? Na época eu não conhecia Full Metal. E porque tinha Alchemist no nome, eu achei, pô, será que é do Alquimista? Será que é de algum personagem de Ragnarok, sabe? Tipo, eu viajei hard naquela época. Eu não sei, eu também viajei, mas eu tenho uma certa associação do Fullmetal Alchemist com Ragnarok, né? Do Alquimista e tal. Justo. Talvez por causa da semelhança, porque tem homúnculos. Mas é o poderzinho lá que o Ed bate na mão e salta magia, não tem. Não é. Infelizmente não tem. Infelizmente não tem. O Alquimista do Ragnarok taca bomba e poção, né? Mas seria legal, né? Ter magiazinha dessa. Mas enfim, Cara, geralmente o pessoal começa pelo mangá e tal, mas não sei por algum motivo. Eu li muito a parte teórica, que é o guia atualizado e tal, em Brock. E por causa de ter lido muito, ver a árvore de habilidade das classes e tudo mais,
eu acabei interessando no jogo, cara. É muito curioso isso, porque geralmente o pessoal se interessa pelo jogo, depois vai pesquisar as coisas. Eu fui logo na pesquisa, mano. Ah, da hora. Diferenciado. Vocês veem que aqui que a gente tá lidando com um homem culto, né? Não, não é oculto, não. Não é tão assim. Eu só li o livro do Ragnarok, Brás Cuba e Memórias Póstulas. Só isso, os livros que eu vi na minha vida. Ah, eu, pelo menos, uma coisa eu li, assim, bastante, que foi a série de livros ali do Percy Jackson, mas acho que foi a única coisa que eu li com vontade. De resto, eu só li livro pra escola e pra faculdade mesmo. Pior que quando você é obrigado a ler livro é pior ainda, mano. Nossa, é triste. É triste, cara. Mas enfim, uma coisa muito curiosa que é dos traços desde antigamente do Ragnarok, você tem muita informação de busca, né? Você tinha a revista da Level Up, esse guia que eu acabei mencionando. Isso, conforme a evolução da internet de si só, começou evoluindo para databases, wikis e até mesmo pro pessoal mais antigo, o Necrópole Comercial, que era um Usei muito. blogzinho. Um blogzinho de quest, né? E eu acho que também isso é uma característica forte no jogo, que a gente tem bons materiais de busca, né? A respeito de qualquer dúvida de personagens, equipamentos, monstros e mapas também para você explorar. O pessoal no Ragnarok sempre foi muito de usar fórum, etc, né? Sempre gostou de fazer guia, além dos guias de quest que você falou, né? Também guia dos personagens, né? Você vai montar um personagem com tal, sei lá, vai ser um personagem com força, vai ser um personagem com vit, né? Vitalidade, vai ser um personagem que vai dar muito dano, vai ser um personagem mais tanque, né? Vai aguentar mais porrada. E a galera sempre gostou de trazer esse tipo de conteúdo ali nos fóruns, nos blogs, etc. E até hoje isso é uma coisa que perpetua muito, né? Só que hoje em dia já tá muito mais evoluído. Hoje em dia a galera faz vídeo rápido no YouTube, né? A galera faz vídeo pro próprio YouTube no geral, né? E coisas do tipo. Tem shorts, tem TikTok, Tem Reels, tem tem Quai. curso no Telegram, tem tudo. É isso. A forma que foi passada a informação foi evoluindo e também as linguagens foram evoluindo e se adaptando conforme o público, né, que foi ficando nesse nicho do jogo. E também a galera, né, não só no Ragnarok também, isso é muito comum em outros jogos do mesmo gênero, do MMORPG. Você tem tudo, detonado de tudo. Isso é verdade. Porque na mesma época que, por exemplo, a gente tinha lá o Super Nintendo, Nintendo 64, etc., a gente também, né, tinha as revistas de detonado, de, sei lá, para passar do Templo da Água de Zelda, a gente precisava, muitas vezes, de uma revista detonado. E no Ragnarok era quase isso, a gente precisava de um guia ali para conseguir fazer nosso personagem, porque era muito punitivo você errar o seu personagem, né? Demorava muito para upar, e resetar não tinha como, então você tinha que acertar no que você estava fazendo. Ou mais básico, guia de mudança de classe. Nossa, esse daí é literalmente o teste Chunin de todos os personagens, mano. Principalmente algumas classes mais icônicas, como o Mercenário e até mesmo o Caçador, que é um teste mais elaborado, né? Sim. Tem outros, como por exemplo do Sacerdote ou do Templário, mas, nossa, eram os negócios assim que você tem que... É tentativa e erro, mano. Você errava, aí você voltava pro começo do teste. Isso Até hoje eu tenho um trauma verdadeiro da quest de sábio e da quest de terceira classe de feiticeiro. Meu, essas quests pra mim... A de sábio, principalmente, acho que pra mim é a pior quest de classe do jogo. Nossa. Irmão, e a quest do Arcano? Que você tem que enfrentar uns bichos lá. Você é level 99, tem que enfrentar os bichos level 110. Em uma salinha pequena. É tenebrosa. Porque é que assim, a do sábio pra mim, ela é terrível em questão de que tipo, você tem que fazer muita coisa, muito NPC, muito textinho, etc. A do Arcano é a pior porque é muito difícil. Se você não... A batalha é intensa lá. Exato. Se você não souber muito bem jogar com aquele personagem, você não tiver uns equipamentos, cara, você só não passa. O do Sábio é legal depois que você fica mais velho, porque você tem uma simulação de faculdade, né? Porque você começa fazendo um relatório, depois você tem que estudar várias matérias, e você tem um TCC. Inclusive, você tem que dropar tinta de polvo pra assinar o seu certificado, que é como se fosse o seu diploma. Sabe, hein? É isso. Bem parecido com a vida real. Mas aqui só pra
gente complementar essa parte e prosseguir aqui no papo, né? O Ragnarok, ele foi desenvolvido ali pela Gravity, né? Ele é inspirado ali no manhwa, sei lá como que fala, igual o Asbrum disse. E... O livrinho em quadrinho da coreano. Exatamente. E assim, ele até 2011, né, teve mais de 25 milhões de inscritos, teve muita gente jogando, é um marco dos MMOs, né, junto ali, por exemplo, com Lineage, por exemplo, né, os MMOs asiáticos. E ele veio pro Brasil muito cedo, né, como eu disse um pouquinho antes também, ele veio pra cá em 2004, e ele veio pela Level Up Games, né, aqui no Brasil, e ele foi o primeiro MMORPG traduzido oficialmente para português, cara, com servidores nacionais e planos em real, né, em dinheiro, moeda corrente brasileira. E tipo, isso aqui foi algo muito revolucionário para o nicho de MMORPG. E a Level Up até reportou ali que ela tinha médias de 1,6 milhão de players ativos mensalmente, o que tipo é bizarro pensar que são números muito altos. E principalmente por causa que, na época, os PCs no Brasil, em 2004, era algo, assim, muito novo e quem tinha era muito caro, né? Tanto é que, por causa de MMOs, outros jogos, como, por exemplo, né, a Counter-Strike, Tibia, por causa disso foi criado as Lan Houses, né? Talvez você que é muito jovem não conheça essa geração Free Fire. Mas era como se fosse uma casinha que tem cheio de computadores. E você paga pra jogar nesses computadores por um período de tempo, né? Não existia Discord, só tinha o TeamSpeak. E olha lá. E o TeamSpeak ainda era extremamente, assim, super arcaico, né? Porque pensa que naquela época você não tinha um desse aqui na sua mão a qualquer hora pra jogar qualquer coisa, falar com qualquer pessoa. No máximo você tinha um celularzinho ali que fazia ligação e acabou. Depois que inventaram ainda mensagem de texto, né? Então... Mensagem de texto que você escrevia naquele tecladinho de numérico, que era horrível. Você tinha que apertar 3 vezes pra escolher uma letra e... Aquilo lá era tenso, né? Ainda bem que pelo menos essa parte a gente evoluiu. Mas... Evoluiu bastante até. Nossa, assim, às vezes dá medo, né? Falando das IA aí, né? É perigoso. Agora tem robô que escreve por nós. É, exatamente. E, cara, eu achei muito legal você citar esse rolê das Lan Houses, porque, cara, foi um boom, realmente, né? Eu até acho engraçado que minha irmã, na época que lançou o RAG, a gente jogava junto, né? E... eu era muito pequeno, então, enfim, eu não tinha muita opinião quanto ao computador, quem usava mais e tal, mas ela, em casa, meus pais estavam ficando bravos com ela porque ela tava jogando demais. Aí o que ela fez? Ela, às vezes, matava a aula pra ir pra Lan House. Nossa, eu também já fiz isso, né? Pegava o dinheiro que era pra lanche, os R$2 que era pra lanche. Usar o dinheiro do lanche na Lan House é clássico. Maior classicão possível, cara. Matava a aula, eu já reprovei por causa de falta, porque eu tava na Lan House, que estava degustando outros jogos também, né? Na época da Lan House, o Ragnarok era bem presente, mas também tinha outros jogos lá, a respeito, como eu falei, Counter-Strike, Lineage, Cabal. Grand Chase, nossa, Grand Chase também rolava, hein? Também. Nossa, principalmente os jogos da Level Up também tinham um grande destaque, né? Como The Duel. E... nossa, o The Duel estourou muito. Até porque a Level Up, normalmente, várias Lan Houses, elas faziam uma afiliação com a Level Up e você conseguia, na própria Lan House, comprar cartõezinhos para, por exemplo, comprar horas no Ragnarok, comprar cash no Ragnarok ou qualquer outro jogo da Level Up, né? Eu acho que, inclusive, era algo muito interessante, porque, né, os caras já faziam tudo no mesmo lugar. Inclusive até puxa outro assunto sobre a divulgação e o trabalho de marketing da Level Up naquela época, né? Porque, uma coisa que era muito difícil na época era baixar um jogo. Baixar na internet era inviável. E o Ragnarok, na época, era um jogo bem grande, com seus incríveis 2 GB ou 1 GB, dependendo da atualização. E não era viável, né? O brasileiro também não tinha uma internet boa, né? E o que os caras fizeram? Pegaram um CDzinho e pronto. Dava na mão das criancinhas aí, colava em escolas, em faculdade. Também já teve a parceria com o McDonald's. Nossa, e sim. você não precisa se preocupar. Colocava o CDzinho, instalava e seu jogo tava lá. Né? E isso eles facilitaram bastante. Trouxeram muitas pessoas pro jogo por causa disso. Além as parcerias também com Serial, entre outros. Nossa, esses aí estouravam muito, cara.
Pra vocês que não têm noção, que talvez são mais jovens também, antigamente existiam disquetes, né? Que basicamente eram discos grandões e Nossa. que você, tipo, não tinha espaço, mas pra época era o que dava pra você usar pra transferência de arquivo de um PC pra outro, por exemplo, né? E tinha gente que tinha literalmente caixas. Tipo, pensa caixa de sapato, uma caixa cheia de disquetes, porque aquilo era uma unidade de jogo, tipo um Doom, por exemplo, sabe? Um jogo antigo assim. Os caras colocavam, tipo, uma caixa cheia de disquetes pra transportar um jogo de um lugar pro outro, e os caras tinham que ir colocando de disquete em disquete no PC pra transferir o jogo pra outra pessoa, pra outra máquina, ou coisa do tipo. Porque isso ainda era mais rápido do que baixar. Isso ainda era mais rápido do que utilizar a internet para esse recurso, para vocês terem a noção. Então, pouco tempo depois vieram os CDs também, etc. Isso se popularizou, mas ainda assim, dependendo da internet para baixar um jogo como Ragnarok, era muito demorado. Eu mesmo, a primeira vez que eu fui baixar foi questão de tipo assim, uns 5 dias para conseguir, porque você baixava, parte, sei lá, tava em 60%, dava alguma instabilidade na internet, esquece. Isso depois de Já um era, dia perdeu baixando. tudo. Perdeu tudo. Então, assim, foi uns 5 dias pra eu conseguir, de fato, terminar de baixar pra instalar o jogo, cara. É, pelo menos na época, sim, quando já tinha os CDs, é que o disquete eu acho que ele parou na começo dos anos 2000, né? Ou, sei lá, o CD Acho que um começou pouquinho no final antes de até. 90. É, Disquete é até antes da gente. Eu sei que tinha disquete exato. porque já tava lançando CD, e sabe como que é o Brasil, né? Um bagulho um pouco mais devagar. Então eu já conheci os sketch. Meu pai tinha alguns também, que ele tinha de alguns jogos também. E a boa parte do CD que o CD, digamos que além do espaço maior, ele ocupava menos o espaço de armazenamento maior, ele ocupava menos espaço físico. O Sim, disquete, sim. você tinha uma caixa de sapato pra colocar. Exatamente. E aí, cara, eles começaram essas promoções, né? De tanto, né, como o Asbron falou, distribuir nas escolas, etc., caixa de cereal. E também nessa época, como a gente falou na parte anterior aqui do programa, a gente falou também sobre as revistas, né? E essas revistas também tinham as revistas de CD e tinham as revistas de colocar crédito no jogo, né? Que inclusive eu tenho algumas exemplares aqui. Tinham algumas menorzinhas aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é uma dessas menorzinhas e o intuito dela era ser tipo um catálogo de itens, né? Então deixa eu achar aqui, ó. Por exemplo, olha aqui, Ragnarok Online, né? Tipo, ela tinha um catálogo de itens de Ragnarok aqui, por exemplo. Aqui embaixo fala de Grand Chase também, né? Então, a gente utilizava essas revistinhas para entender melhor sobre alguns itens, mas o principal aqui era isso daqui, ó. Aqui tinha um código de acesso, né? Que inclusive isso aqui, eu vazar isso aqui no programa, não tem problema nenhum hoje em dia, porque esse código de Já foi, acesso já foi. venceu em 2012. Então, tinha essas revistas menores e tinham as revistas maiores, que essas daqui, na verdade, eram as minhas xodozinhas, né? Que são essas revistas assim, grandonas. E a ideia principal delas é que, além delas falar, por exemplo, tá rolando um evento no Ragnarok, coisa do tipo, ela também era grande o suficiente para se tornar um pôster, né? Então a gente tem aqui, por Esse que era o exemplo, mais da hora, cara. ó, Nossa, esse pôster era muito pica, um mano. pôsterzão de Ragnarok bem bonitão, né? Então E essas revistas faziam muito sucesso por conta disso também, né? Além da galera querer os créditos no joguinho. Essa daqui, por exemplo, ó, falando sobre Grand Chase, né? E, cara, pior que assim, essa revista tá em bom estado, hein, mano. tão bem guardadinhas, ó. Você vê, ó, ela tem várias e várias páginas, né? Uma revista bem mais completa, né? Aqui, por exemplo, tem até, isso aqui deve ser alguma fanart, alguma coisa. A gente vai falar agora um pouquinho sobre essa belezinha aqui, que talvez é um pouquinho polêmica pra Nossa. galera do Ragnarok, né? Que é o anime do Ragnarok, né? Inclusive eu tenho aqui um exemplar em DVD que eu ganhei de um amigo meu uns bons anos atrás, mas tá bem Amaldiçoado conservadinho, seu amigo bem aí, hein? bonitinho. Amaldiçoado. Assim, a minha opinião é: o desenho não é tão bom, é infantil, e pra época era o suficiente. E quem gosta disso ainda e tem mais de 20 anos é só fator nostalgia, porque o bagulho não é verdadeiramente bom. Não é. Mas também não é ruim, né? Mas Não é um você bagulho assistiu tenebroso. isso recentemente?
Eu não quero assistir recentemente. Porque eu sei que o bagulho não é tudo isso, tá ligado? Tipo, é aquele tipo de desenho que você assiste quando você era criança e gostava muito, mas quando você volta, Você vê que isso, tá ligado? não é tão bom, né? Cara, pior que Exatamente. eu lembro de alguns highlights desse desenho em que, tipo, era, além das histórias dos personagens ser meio jogadas, né? Enfim. O que era legal na época desse desenho era que você via o jogo que você tava jogando numa tela de desenho. Então você via, tipo, pô, pessoas bem diferentes, né? Utilizando roupas de personagens, de classes, né? Que você já conhecia. Então, pô, até tinha uma ganguezinha lá, que eu lembro, que quebra um galho seco, pá. Que os caras eram, acho que era um gatuno e um arroaceiro, não sei se eu tenho certeza, mas era legal Era um ver. gatuno, um arroaceiro e um ferreiro. Ah, é isso. E aí era legal ver essas roupas em personagens que, tipo, a gente não imaginava antes, né? Era, tipo, só personagens de anime, de fato, não é aquele bonequinho 2D que a gente tá acostumado, né? É, a vibe do anime que mostrava o mundo Ragnarok sendo algo muito mais palpável e muito, como posso dizer, não realista. Porque, assim, se você comparar com jogos de hoje, não é nem um pouco realista. Mas, assim, um mundo que você sente que ele é vivo e orgânico, né? Que os Sim, personagens têm sim. suas interações. E uma coisa que eu acho que é o fator que... Eu acho que foi o único acerto do anime, na minha opinião. Porque o anime nem... O anime do Ragnarok não parece Mauá e não parece o jogo. Mas a É parte de isso. ser um Isso que é MMO... triste. que é trabalhar com um grupo e tal, e você tem que trabalhar tanto com os seus amigos e quanto com as pessoas que vão te atrapalhar, que essa é a graça de você viver com a sociedade, nem todo mundo vai tá lá pra te ajudar. Isso eu acho que retratou bem, mano. É a parte justo. social, a parte MMO. Eu acho que talvez é por isso que muita gente gosta, né? Porque ele ou gostava, não sei, né? Eu não assisti recentemente, mas eu tô falando coisas puxando muito da memória. Mas é real, é um anime que, tipo assim, ele teve ali o seu destaque por conta do jogo, né? Mas ele, se não existisse o jogo, né? Se ele fosse algo criado do zero daquela forma, ele não ia ter feito sucesso nenhum. Porque realmente era algo muito, muito raso, né? Tipo, assim, comparando com o jogo ainda, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a galera sempre compara, ainda mais quando faz alguma adaptação de jogo, né? Então, por exemplo, teve ali o Sonic, que veio o Sonic feio, aí teve o The Last of Us, recentemente teve muita polêmica, então não tem Devil May como não... Cry. Devil May Cry, então não tem como não comparar o Ragnarok com o Ragnarok anime, né? E o Ragnarok anime, por exemplo, o cara vai, mata um besouro ladrão dourado e dropa Ah, a carta mais forte do jogo. inclusive, ó a cartinha aqui Ó pra a cartinha. fazer graça. Assim, só pra vocês terem uma noção, o jogo é dividido em classes mágicas e classes físicas, basicamente. E essa carta simplesmente ignora todo o dano mágico do jogo. Então você é resistente Não a é que 50% do ignora, jogo. não é que ignora, é que você fica imune à Imune, magia. imune. Só isso. E o pior é que, mano, o pior é que, nossa, esse daí é o ciclo do desastre. Porque assim, ele enfrenta o Pesadelo Dourado, que em particular ele reflete dano físico. Então o espadachim é a pior classe pra isso. E o segundo que ele usa impacto explosivo, que é de fogo, e o Besoladão É Dourado de fogo. de fogo. E sabe o que é o pior? Ele dropou a carta em um grupo, porque meio que o Besoladão tava atacando lá, e o pessoal deu a carta na mão dele e falou: ó, você merece, amigão, tô aí a cartinha aí, tô aí, pô, merece. Aí sabe o que ele fez? Depois, em cenas assim, não explícitas, ele vendeu a carta pra um NPC. É isso. Esse Porque tem uma cena que NPC. ele mostra a carta e fala: ah, mas não vale muito. Ah, eu achei muita coisa, não. Esse Vendeu NPC a carta no NPC. comprou um Corsa, no mínimo. Não, não, na época, na verdade, esse NPC foi pras Maldivas e tá morando lá até hoje, né? Porque Tá vivendo só de tá aposentadoria. vivendo só de aposentadoria. Mas assim, essa parte do anime é engraçada, é muito polêmica. Não tem como falar do anime e não falar dessa parte, porque é muito engraçado, cara. Tinha Sabe, outras cara? partes muito maneiras. O Ryuga, que é um mercenário, que pra quem assistiu o anime sabe que é um cara mais Shed. O cara é Sigma, tá ligado? Ele chegou no Doppelganger, que é outro MVP bem forte, assim, pra época, e até hoje ele é realmente um adversário formidável. Ele chegou e usou lâminas destruidoras, que é uma habilidade forte mercenário, e matou com uma lâmina destruidoras. Uma lâmina destruidoras. E assim, eu nem faço assim
querendo reclamar, não é fiel ao jogo. Na verdade, não tô nem aí pra isso nesse momento, mas foi muito pica, mano. Muito legal, muito massa. O cara chegando, lança servidores e arrebentou o Doppelganger. Coitado dele, né? Que hoje seja feliz lá no Vascão, no Gigante. É isso. E, cara, essa época foi bem legal, né? Ter essa representação do jogo de alguma forma, né? Apesar de que hoje em dia não envelheceu bem, mas é legal reviver essa parte. E, assim, eu lembro que quando eu comecei a jogar o Ragnarok, né? Eu passei um bom tempo jogando o Ragnarok como se, assim, ninguém perto de mim conhecesse, sabe? Na minha cabeça era algo que, assim, ah, não, tem bastante gente jogando, mas não é quase ninguém, né? Isso aqui ninguém conhece e tal. E só depois, com o tempo, a partir dos fóruns, etc., que eu fui vendo o impacto que o Ragnarok tinha na internet, né? Quanto que tinha de player, quanto tinha de fórum, etc., né? E é algo que foi levando aos poucos, né, pra vida real da galera, que foi se tornando, enfim, parte da vida dessas pessoas, né? Mas eu era muito criança, né, quando eu comecei a jogar, e na época só tinha até transclasse ainda, né? Eram 3 E servidores. Transclasse era um E sonho. Era Transclasse um era um sonho. sonho. Era muito difícil você chegar ao nível máximo e Nossa. voltar pro zero pra se tornar mais forte do zero, sabe? Era um conceito muito. Tá. E você falou aí que tu gostava de jogar com esse cavaleiro, que você tinha essa espada glacial, mas o quanto você jogou de cavaleiro? Quais outras classes você explorou antes da gente ter as terceiras classes? Era só cavaleiro mesmo. Cavaleiro mesmo. Era o boneco que Justo. eu achava muito legal. Eu não gostava muito do Cavaleiro por causa que no anime do Ragnarok o Cavaleiro era o vilão, né? Justo. Mas o Templário também. Eu não queria ser igual o Juan. Entendo, entendo. É aquilo, o Juano É, era um protagonista muito legal de se seguir. não é um Era mais. protagonista, é um exemplo. Não é um exemplo de protagonista. Ele é legal pra história, mas assim. Enfim. É É muito isso. Betinho, é muito Betinho. Tem que ser Shed. Cavaleiro é muito Shed. Ele usa o Chocobo, que é o Teco-Peco, né? Ah, nossa. Aí, O Peco Peco parecia um chocobo, né? Brincadeira, hein? eu tinha acabado de jogar Final Fantasy 6 e 5, mano. Quando eu vi aquilo, eu falei, Ah, caralho, é o Chocobo. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, é o Chocobo. muito bom, muito bom. Cara, eu joguei, assim, no começo, joguei muito de monge, gostava de jogar de sacerdote. Cara, querendo ou não, sempre gostei muito da árvore de evolução de noviço ali, né? Porque, enfim, pra quem não manja o Ragnarok Online, você começa com uma classe e você evolui depois. E você tem opções de ramificações ali pra evoluir, né? Então, um noviço pode se tornar um sacerdote, que normalmente vai ser mais suporte, ou um monge que vai meter a porrada ali em nome de Deus. Vai converter as pessoas no soco. Exatamente. Então, tipo assim, eu sempre gostei muito dessa linha evolutiva, mas eu também gostava muito de gatuno e mercenário. O arruaceiro demorou muito pra eu começar a gostar dele, tá? Mas o mercenário me conquistou também bastante, assim. Acho que foram essas 3 classes que eu joguei ali antes da gente ter as terceiras classes. É, com o Ryuga sendo mercenário, todo mundo queria fazer mercenário. Aquele mercenário com cabelo branco espetado. Nossa, Maluco, o sim. Ryuga é muito, muito bom, Nossa, mano. sim. Mas Ainda mais eu que fui. parecia o Kakashi também, né? Já puxava pro ladinho de É. Naruto. Ah, e o Kakashi é um exímio personagem, mano. Muito bom, mano. Sim. Só que o engraçado é que o Ryuga, que parece Kakashi, mas é o arraceiro que copia. Oh, é verdade, né? Se ele fosse um arruaceiro, aí ia ser coincidência demais. Aí seria copyright. Mas enfim. Mas, bom, pessoal, basicamente o nosso episódio vai acabando por aqui, né? Eu espero que. Oh. Eu espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que a gente tá aparecendo aqui, mas eu tô bem empolgado já, né, com esse projeto. Eu espero que a gente consiga fazer vários bate-papos aqui. E mais pra frente a gente pode até continuar seguindo assunto parecido, né? Falar a continuidade do desenvolvimento do Ragnarok, falar como vieram as terceiras classes, como veio os sistemas de monetização um pouco mais não tão bem aceitos pela comunidade. Idosos, né? Exato. E, bom, é isso. Eu agradeço muito aqui a Play TV e aos nossos patrocinadores, né? Agradeço a Lomeg, a Play7, a ProShield e o pessoal da Suprema que convidou aqui a gente para estar apresentando o Suprema Checkpoint. E também agradecer a presença do nosso ilustre Asbrum.
Opa, obrigado aí, uma honra ser chamado aqui. E não perca os próximos episódios. Valeu. Falou!